Olá, pessoal! Essa noite, vamos seguir o rastro de uma imagem que jamais deveria ter sido revelada. Uma fotografia antiga, encontrada por acaso em meio a negativos esquecidos, que carrega um segredo tão profundo quanto o olhar de quem está retratada nela. Dizem que toda foto é uma tentativa de prender o tempo, de congelar um instante. Mas e se uma imagem conseguisse realmente fazer isso? Não só o instante, mas a própria alma? Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são. Gosto de imaginar cada luz acesa, cada quarto silencioso acompanhando essa voz na penumbra. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você está sozinho em seu estúdio, cercado pelo som abafado da chuva, batendo nos vidros e pelo zumbido constante de um projetor antigo. O cheiro de produtos químicos de revelação ainda paira no ar, misturado ao aroma metálico da câmera que você comprou num leilão de bairro, mais por curiosidade do que por necessidade. Era uma Rolleiflex alemã dos anos 1930, o tipo de câmera que carrega histórias nos parafusos e poeira de décadas no obturador. O vendedor lhe garantiu que ela tinha pertencido a um fotógrafo famoso, desaparecido misteriosamente em Veneza, no pós-guerra. Você riu, achando que fosse apenas uma estratégia de venda, mas quando abriu o compartimento traseiro, encontrou algo que o fez hesitar, um pedaço de filme esquecido, ainda enrolado no carretel. Era improvável que ainda houvesse algo ali. Emulsões fotográficas antigas não resistem tanto tempo. Mesmo assim, você decidiu tentar. Revelou o filme na penumbra vermelha do laboratório, sentindo aquele tipo de curiosidade que nasce entre o medo e a fascinação. Quando a imagem começou a surgir, primeiro em manchas difusas e depois em formas nítidas, algo gelou dentro de você. Era o retrato de uma mulher. Não havia nada de sobrenatural à primeira vista. Seu rosto era simétrico, o olhar firme, a expressão quase serena. Mas o que chamava a atenção, o que realmente o fez prender a respiração, era o cabelo. Não parecia simplesmente cabelo. Eram fios entrelaçados em formas sinuosas, quase vivas, como se serpentes finas e escuras se misturassem às mechas. E os olhos pareciam ter luz própria, refletindo o brilho suave da lâmpada do laboratório. Você se afastou um pouco, analisando cada detalhe. O papel da fotografia estava manchado. O enquadramento sugeria um estilo do início do século XX. E no canto inferior direito havia uma assinatura apagada. Apenas 3 letras visíveis. AM. Mas o que mais lhe perturbou não foi a estética, nem o mistério da autoria. Foi o reconhecimento. Você já tinha visto aquele rosto antes, talvez numa exposição antiga ou em um livro de arte. Talvez numa matéria de revista ilustrando algum mito ou lenda grega. O nome, porém, escapava à memória. Algo com Medusa, sim, algo assim. Você ri nervosamente, tentando racionalizar. Deve ser uma representação artística moderna. Pensa. Uma modelo posando como Medusa, nada mais. Mas então repara em um detalhe quase imperceptível. No fundo da foto, através de um vidro empoeirado, há o reflexo de uma janela. E fora dela, carros modernos. O filme, que supostamente teria mais de 80 anos, mostrava um reflexo de carros de agora. Você sente um arrepio percorrer a nuca, a lâmpada pisca, o som da chuva aumenta, como se alguém tivesse mexido nas nuvens lá fora.
Enquanto segura a foto, nota que há algo gravado no verso. Palavras em tinta desbotada, em francês, elle ne change jamais. Ela nunca muda. Você larga o papel por instinto, o coração batendo rápido demais. O negativo, a câmera, o rosto, tudo parece formar um enigma improvável. Quem era essa mulher? Como poderia uma imagem tão antiga conter algo moderno? Naquela noite, você tenta dormir, mas os olhos da mulher não saem da sua mente. Mesmo de olhos fechados, você ainda sente aquele olhar te observando. E quando finalmente o sono vem, você sonha com o som de câmeras disparando em sequência e uma voz suave dizendo algo em outra língua, algo que você entende sem entender. A imagem é eterna. Você acorda suando frio. A fotografia sobre a mesa, voltada para você. E os olhos dela, agora, parecem um pouco mais próximos. O dia amanhece cinza e a luz que atravessa as cortinas parece mais pesada do que o normal, quase metálica. Você passa um café forte, tentando afastar o gosto de sonho que ainda insiste em ficar na boca. Na mesa, a fotografia continua ali, exatamente como você deixou. Mas algo parece diferente. A textura do papel está mais lisa, o contraste mais definido. É como se a imagem tivesse sido revelada novamente durante a noite, sem que ninguém a tocasse. Você aproxima o rosto da fotografia e jura ver um leve movimento nas sombras que compõem o cabelo da mulher. Claro que deve ser a luz do dia se refletindo no papel. Ou talvez apenas o cansaço. Mas ainda assim, você sente que ela o observa, não com ameaça, mas com uma espécie de reconhecimento silencioso, como se dissesse, você finalmente me viu. Respira fundo. Preciso descobrir de onde veio isso. A primeira pista está na própria câmera. Você a desmonta com cuidado, examinando o interior. Dentro do compartimento de filme, entre o carretel e o rolete metálico, há algo enroscado. Um pequeno envelope de papel amarelado. Dentro dele, um negativo, mas não é qualquer negativo. É grosso, de vidro, o tipo usado antes da Segunda Guerra. Gravado na borda, há um nome quase apagado, Atelier Moretti, Venezia. Você segura o vidro contra a luz e a silhueta começa a se formar. A mesma mulher, o mesmo olhar. Mas há outra pessoa ao lado dela. Um homem, talvez o fotógrafo, com o rosto desfocado, como se tivesse se movido no instante do clique. O detalhe mais estranho, o negativo parece inacabado. Há uma segunda exposição, uma sombra sobreposta à imagem principal, uma espécie de vulto atrás dela. Você decide revelá-lo. No laboratório, sob a luz vermelha que transforma o mundo em um cenário de pesadelo silencioso, mergulha o vidro nos líquidos, observando as formas surgirem lentamente. E, à medida que o rosto da mulher aparece, uma sensação antiga volta à mente. A de estar sendo observado, não por algo externo, mas por dentro da própria imagem. A figura atrás dela começa a ganhar contorno. Um rosto masculino, com olhos abertos demais, fixos em algo fora do enquadramento. E então, no canto inferior do negativo, surge algo que parece uma inscrição, feita com uma unha ou objeto pontiagudo sobre o vidro. Non guardare negli occhi. Não olhe nos olhos. Você ri, nervoso. Talvez seja uma brincadeira do fotógrafo original, ou uma tentativa de afastar curiosos. Mas a ironia é que você já olhou, e olhou por tempo demais. Enquanto seca o negativo, o vidro treme levemente em sua mão. Apenas vibração. Talvez. Ou talvez o som da chuva voltando lá fora tenha feito tudo vibrar. Você decide investigar o nome gravado. Atelier Moretti, Venezia. A internet devolve resultados fragmentados. O estúdio Moretti existiu mesmo, fundado no fim do século XIX por Alessandro Moretti, fotógrafo experimental,
conhecido por usar técnicas químicas incomuns em retratos. Dizem que buscava capturar a alma das pessoas, expressão que, no contexto da época, era apenas poética. Mas há uma história associada a ele. Em 1937, Moretti desapareceu junto com sua modelo principal, Helena Vespari, durante uma sessão noturna no ateliê. A polícia encontrou as câmeras, os negativos e a última foto parcialmente revelada. O rosto de uma mulher com cabelos desgrenhados e expressão indefinida. Os jornais da época chamaram o caso de La Pietrificazione di Venezia, a petrificação de Veneza. Você sente um calafrio percorrer a espinha, o mesmo rosto, o mesmo olhar e a assinatura AM no canto da sua fotografia. Mas o que mais chama a atenção é a coincidência temporal. O desaparecimento ocorreu exatamente no dia 15 de outubro de 1937. Hoje, 88 anos atrás, no mesmo dia. O relógio marca 22h14. Você tenta rir de novo, mas o som sai fraco. É só coincidência. Datas são caprichos do acaso. Ainda assim, decide descer até o porão do prédio, onde guarda equipamentos antigos e algumas caixas de câmeras quebradas. Talvez encontre algo que conecte as peças. O corredor é estreito e o ar lá embaixo cheira a ferrugem e mofo. A lâmpada de cordão pisca 3 vezes antes de acender completamente. Você remexe caixas, tira poeira de tripés, de flashes antigos, até encontrar uma caixa de madeira escura com o mesmo selo gravado em baixo relevo. A.M. Venezia. Dentro dela, uma câmera idêntica à sua. E ao lado, um envelope selado com cera. O lacre se quebra com um estalo seco. Dentro, há uma única folha de papel fotográfico. Não há imagem, apenas uma fina camada de prata, como um espelho embaçado. Mas ao aproximar-se, seu reflexo aparece deformado, tremido, e por trás do reflexo, uma sombra surge. É o contorno da mulher da fotografia. Você se afasta, mas o reflexo continua se movendo, mesmo sem você mexer. Então, pela primeira vez, você percebe que há um som ali, muito baixo, quase um sussurro, vindo de dentro do papel. E a voz diz algo em italiano, arrastado, como se viesse de outro tempo. Ritroveremo la luce insieme. Nós encontraremos a luz juntos. A lâmpada do porão estoura. A escuridão engole tudo. E no último clarão da lâmpada morrendo, você jura ter visto, no espelho prateado, um par de olhos se abrindo devagar. Você passa o resto da noite acordado, sentado no chão do porão, com o coração martelando nos ouvidos. O silêncio que fica depois que a lâmpada estoura parece quase sólido, como se tivesse peso. A única luz vem da pequena janela alta, onde a lua se derrama pálida, azulada, sobre o pó suspenso no ar. O papel fotográfico com o brilho prateado está caído à sua frente. Você tenta convencer a si mesmo de que tudo foi apenas sugestão. O cansaço, a mente pregando peças, a tensão do momento. Mas quando o pega novamente, nota algo diferente. A superfície antes lisa agora exibe uma imagem muito sutil, como se o reflexo tivesse coagulado em forma. A figura da mulher aparece ali, parcialmente. O rosto quase inteiro. Os olhos, idênticos aos da fotografia anterior. Você leva o papel até a luz da lua e então vê, há uma data riscada no canto inferior, 1954, e uma inscrição, Atelier M, Milano. Isso não faz sentido. Se Moretti desapareceu em 1937, como poderia haver outro retrato da mesma mulher quase 20 anos depois? Você sobe de volta ao estúdio, tranca as portas e liga o computador. Precisa saber se existe algum registro dessa mulher. Passa horas vasculhando arquivos de arte, catálogos de exposições, bancos de imagens antigas,
até que, por acaso, encontra algo que o faz gelar. Um retrato em preto e branco, publicado em uma revista francesa de 1954, L'Œil de la Mode. O artigo fala sobre um fotógrafo misterioso que teria viajado pela Europa retratando a mulher perfeita. O título, La femme qui ne vieillit pas, a mulher que não envelhece. Você amplia a imagem. É ela, o mesmo rosto, o mesmo olhar que parece atravessar o vidro e tocar algo profundo dentro de você. Mas o mais perturbador é o fotógrafo creditado, Abussi Moretti. Você se encosta na cadeira, o corpo inteiro formigando. Moretti não podia estar vivo em 1954, e mesmo que estivesse, a modelo não poderia ser a mesma. Era impossível que alguém mantivesse o mesmo rosto por décadas, a menos que a lenda fosse verdadeira. Você abre uma nova aba, pesquisando mais profundamente. Descobre uma série de registros dispersos. Em 1923, uma pintura inacabada assinada por um artista chamado Enzo Moretti, retratando uma mulher de cabelos serpenteados. Em 1987, um retrato Polaroid, encontrado em um estúdio abandonado em Roma, com uma mulher idêntica. E em 2019, uma foto colorida, publicada em uma galeria de arte digital, mostrando uma mulher com o mesmo olhar, agora sob o nome de Elena Vespari. O coração aperta. O rosto não muda, o tempo passa, mas ela permanece. Você começa a montar uma linha do tempo, conectando as imagens. Cada década, uma aparição. Cada aparição em uma cidade diferente. Em todas, uma assinatura diferente. A.M. Al Moretti, Atelier M. Animae Mirabilis. Você percebe algo estranho. O padrão das datas forma um intervalo quase regular, de 31 a 33 anos entre cada registro. E o mais inquietante, estamos em 2025. Faltam 6 anos. Para quê? Você se levanta e caminha em círculos pelo estúdio. O chão range. O relógio faz um som seco a cada segundo. Tudo parece se estreitar em torno de um pensamento incômodo. Talvez ela não seja simplesmente uma modelo, mas uma entidade que atravessa gerações. Você se lembra do mito da Medusa, castigada, transformada em monstro, amaldiçoada a petrificar com o olhar. Mas também uma mulher que, segundo algumas versões, nunca morreu de verdade. Seu rosto, dizem, continuou aparecendo em artefatos, mosaicos, pinturas. E se, de alguma forma, ela tivesse sobrevivido através da imagem, não biologicamente, mas simbolicamente, como se cada retrato fosse um portal, uma nova forma de existência? Você pensa em uma frase que leu uma vez em um livro de fotografia. Cada retrato é uma prisão luminosa. Talvez Moretti tenha descoberto isso, e tenha ido longe demais. Você decide sair para respirar um pouco. A noite já virou madrugada e as ruas estão vazias, exceto por uma neblina fina que cobre os postes e distorce as luzes. Anda sem rumo, até parar diante de uma vitrine antiga, uma loja de antiguidades, com câmeras, relógios e espelhos. Entre eles, um retrato pequeno, emoldurado, preso ao fundo da vitrine. O sangue gela. É ela, o mesmo rosto, a mesma mulher, e abaixo da moldura uma plaquinha, Elena Vespari, retrato original, 1987, fotógrafo desconhecido. Você sente o corpo inteiro se arrepiar. Isso não pode ser coincidência. O dono da loja, um senhor magro de bigode, surge por trás da cortina. Ele parece surpreso ao ver alguém àquela hora. Você aponta para o retrato e pergunta, hesitante: quem é ela? O homem sorri, mas o sorriso é curto. Ah, essa. Dizem que traz azar. Já tentaram vendê-la várias vezes, mas sempre volta para mim. Você pergunta como assim? Volta. Ele ri, nervoso. Pessoas compram, depois devolvem, ou simplesmente desaparecem.
Um rapaz, fotógrafo como você, levou há uns meses, nunca mais voltou. Você tenta disfarçar o tremor na voz. E o nome dela, Helena Vespari, soa familiar para você? O homem pensa por um momento. O nome muda, às vezes. Já vi como Vesper, Helene Vespa. Mas o rosto é sempre o mesmo. Você olha novamente para o retrato. Agora parece mais nítido do que antes, como se a mulher estivesse mais próxima do vidro. E por um instante, você tem certeza de que os lábios dela se moveram. Só um pouco, o suficiente para sussurrar algo que você não entende ainda. De volta ao estúdio, o retrato não sai da sua cabeça. Você o desenha no caderno, tentando reproduzir os contornos, e percebe um padrão que não havia notado. Nas sombras do cabelo, há formas, pequenas serpentes entrelaçadas, quase disfarçadas entre os fios. Não são apenas detalhes. São reais. Você pega a fotografia original, a de Moretti, e sobrepõe as duas. Os olhos coincidem exatamente. O ângulo, a expressão, idênticos, como se a mesma pose tivesse sido repetida em épocas diferentes. Mas há algo novo, uma leve curvatura nos lábios, um sorriso quase imperceptível que não estava ali antes. A sensação é clara, impossível de negar. Ela sabe que você está olhando. E agora, pela primeira vez, você sente que ela está olhando de volta. A manhã chega sem que você tenha dormido. O café esfria na mesa, ignorado, enquanto o monitor do computador pisca uma tela cheia de abas abertas, fotos antigas, artigos digitalizados, arquivos de museus, catálogos de arte. Seu olhar cansado percorre uma e outra imagem, todas convergindo para o mesmo ponto, o rosto dela, Helena Vespari, ou talvez Vesper, ou ainda Helene Vespa. Os nomes mudam, mas o olhar não. O olhar permanece. Você descobre que, entre os arquivos públicos, há uma menção curiosa, uma certa coleção Moretti, abrigada em uma ala fechada da Academia de Belas Artes de Florença. Nenhum registro digital das obras, apenas uma nota em catálogo físico, acesso restrito, obras classificadas como de natureza sensível. Sensível. É uma palavra estranha para se usar em arte. Mas uma parte sua já sabe o que significa. À tarde, você pega o trem para Florença. A viagem é silenciosa, cortando o interior da Itália como uma linha entre passado e presente. As paisagens passam como negativos, revelando-se lentamente sob a luz. Campos, ruínas, pequenas igrejas com afrescos desbotados. Tudo parece carregado de uma melancolia antiga, a mesma que mora no olhar da mulher da fotografia. Você chega à academia pouco antes do entardecer. O prédio é um colosso de pedra e mármore, com janelas altas e corredores que cheiram a tinta velha, verniz e segredos. Na recepção, uma mulher de cabelos grisalhos o recebe com gentileza profissional. Você menciona a coleção Moretti e vê algo mudar discretamente em seu semblante, não medo, mas desconforto. Essa coleção não está aberta ao público, ela diz, baixo, olhando por cima dos óculos. São peças de estudo, de caráter particular. Você insiste, mostrando o crachá de fotógrafo independente, inventando que está trabalhando num documentário sobre técnicas fotográficas antigas. Ela hesita, então suspira. O arquivo fica no subsolo. Mas só posso permitir 20 minutos, e sem câmeras. Você concorda rápido demais. O elevador desce rangendo. Quando as portas se abrem, o ar lá embaixo é frio e seco, com um leve cheiro metálico. As luzes fluorescentes piscam em intervalos espaçados, criando sombras que parecem respirar nas paredes. Há corredores inteiros de gavetas de madeira, vitrines cobertas e manequins de estudo. Você anda devagar, sentindo que cada passo o leva mais fundo em algo que talvez preferisse não entender.
Na última sala, há um letreiro enferrujado. Cesione R. Retrate e figure. Lá dentro, há dezenas de molduras cobertas por lençóis brancos. No centro da sala, uma mesa de ferro exibe um fichário antigo. Você o abre. As fichas estão amareladas, escritas à mão. Nomes, datas, observações. E ali, em meio a centenas de entradas, uma chama sua atenção. Retrato de E. Vespari, Venezia, 1937. Autore A. Moretti, nota. Modelo desaparecida. Obra transferida ao acervo restrito por pedido da direção, 1958. Você levanta o lençol sobre uma das molduras maiores. A poeira sobe como fumaça. O retrato está ali, ela, outra vez. Mas dessa vez em pintura, não em fotografia. O rosto é o mesmo, embora algo na textura da tinta pareça vibrar levemente, como se tivesse sido aplicada sobre algo que ainda respira. O olhar está voltado não para o espectador, mas para o vazio à frente, como se esperasse alguém que ainda vai chegar. O mais estranho é o material. Não parece tinta a óleo, mas uma mistura de pigmento e cristal. Pequenos fragmentos brilham sob a luz. No canto inferior, uma inscrição em latim, Imago viva Manet. A imagem permanece viva. Você se aproxima, fascinado. E então percebe um reflexo tênue no vidro da moldura, o seu próprio rosto, mas ligeiramente distorcido. Os olhos, mais claros, as pupilas dilatadas, quase reptilianas. Você pisca. O reflexo volta ao normal, mas, naquele instante, uma brisa fria percorre a sala. Não há janelas abertas e, no fichário, uma das fichas cai sozinha no chão. Você a recolhe. Estudo 14. A Górgona de Veneza, baseado em testemunhos visuais. Acesso proibido. Ao lado da ficha, um pequeno desenho, uma mulher com serpentes entre os cabelos, o mesmo olhar fixo, inconfundível. A lenda reaparece na mente. Medusa, a que petrifica com o olhar. A amaldiçoada, a artista e vítima. Mas esta versão é diferente. O texto diz que ela teria sido retratada várias vezes ao longo dos séculos, sempre por artistas que mais tarde enlouqueceram ou desapareceram. E que alguns acreditavam que a verdadeira maldição não era olhar diretamente para ela, mas tentar reproduzir sua imagem. Você sente o estômago revirar, o frio aumenta, e então ouve um som. Uma batida suave de algo metálico caindo atrás de você. Vira-se lentamente. Um dos lençóis caiu de outra moldura, revelando um segundo quadro. Um homem, o rosto parcialmente coberto de sombras, os olhos fechados. Mas o detalhe que o faz prender o ar é a rigidez quase mineral da pele retratada. A legenda escrita à mão diz: autor, desconhecido, modelo A. Moretti. O fotógrafo, pintado como se estivesse petrificado. Você dá um passo para trás, e o piso range como se reclamasse. De repente, todas as luzes piscam ao mesmo tempo. A pintura da mulher reflete um brilho estranho, e por um instante você tem certeza de que as sombras do cabelo dela se moveram. O sensor de presença na parede apita, mesmo sem ninguém além de você na sala. O ar parece mais pesado, quase elétrico. Então, na superfície do vidro da pintura, aparece algo novo. Um borrão leve. Uma mancha que vai se formando lentamente até tomar forma. É um reflexo. O seu. Mas ele não se move quando você se move. Ele fica parado, com os olhos fixos e a boca curvada em um sorriso que você não fez. Você se afasta, tropeça na cadeira, cai sentado. E nesse instante, o relógio da parede marca 23h37, a hora exata registrada no relatório do desaparecimento de Moretti. As luzes apagam de vez. E no breu, o único som que se ouve é um sussurro baixo, vindo de todas as direções. Você a viu.
Agora ela também te vê. Você acorda com um sol frio entrando pela janela de um quarto de hotel barato. Não se lembra de ter voltado da academia. A última imagem nítida em sua mente é o retrato, os olhos imóveis, o sorriso que não era o seu, e aquele sussurro que parecia ressoar dentro dos ossos. Seu corpo dói como se tivesse corrido quilômetros. A roupa está coberta de pó, e no bolso há algo que você não se recorda de ter colocado ali. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Abre devagar. É uma página arrancada de um diário, escrito em italiano antigo, com tinta marrom já desbotada. A letra, firme e elegante, carrega um nome no topo: Alessandro Moretti. Você o lê em silêncio, e a sensação é a de espiar o pensamento de alguém à beira da loucura. Ela aceitou posar para mim novamente esta noite. Há algo em seus olhos que não é humano, e ainda assim não consigo desviar. Penso que, se eu capturar o reflexo certo, talvez descubra o segredo do que chamam alma. Mas temo que, ao fazê-lo, eu também perca a minha. Na margem há um desenho rápido, o perfil da mulher, o cabelo desenhado em linhas fluidas, serpenteantes. Abaixo, uma data, 18 de outubro de 1891, mais de 40 anos antes do desaparecimento dele. Você tenta rastrear a origem da página. Na recepção, pergunta à atendente se alguém lhe entregou um envelope ou bilhete, mas ela nega. Nenhum registro, nenhum visitante. Você sente o peso de um déjà vu. Algo ou alguém continua guiando sua investigação, mesmo à distância. Decide visitar o endereço escrito no verso da página: Via delle Colonne, 14, Estúdio de Pittura. O taxista, um senhor idoso de fala arrastada, franze o senho quando ouve o nome da rua. Lá, faz tempo que ninguém vai para aquela parte da cidade. É velha, úmida, dizem que é amaldiçoada. Você dá de ombros, fingindo despreocupação. Gosto de lugares com história. Ele ri sem graça. História é o que não falta lá. Dizem que um pintor ficou tão obcecado por uma modelo que acabou virando pedra. Você o encara pelo espelho retrovisor. Como assim? Virou pedra. O motorista hesita, coça o queixo. É só jeito de falar, ou não. Em Florença, nunca se sabe. A rua é estreita, quase esquecida pelo tempo. As fachadas estão cobertas de musgo e o som dos seus passos ecoa entre as paredes de pedra. O número 14 é uma porta de madeira escura, trancada com uma corrente. Mas a corrente está enferrujada e uma das argolas se solta facilmente. Lá dentro, o ar é frio, úmido e cheira a óleo de linhaça e poeira antiga. Quadros inacabados pendem das paredes. Alguns retratam rostos distorcidos, outros estão cobertos por lençóis, como fantasmas esperando o momento certo para acordar. Sobre uma mesa, um caderno de capa dura. Você o abre. É o diário de Moretti, o original. As páginas estão cheias de anotações sobre técnicas de pintura com pigmentos fotossensíveis, experimentos com sais de prata e algo que ele chama de essência da imagem viva. Aparentemente, ele acreditava que era possível capturar não apenas a aparência, mas a vibração vital de uma pessoa através de misturas químicas e rituais de luz. Em uma passagem, ele descreve uma sessão com Helena Vespari. Ela chegou ao cair da noite, coberta por um véu verde. Disse que o tempo não a alcançava mais e que apenas a arte poderia libertá-la. Pediu que eu pintasse seus olhos abertos, mas não os olhasse diretamente. Tentei obedecer, falhei. As últimas linhas são trêmulas, quase ilegíveis. A tela pulsou. O olhar saiu dela e me encontrou. Senti a pele endurecer, o sangue cessar, a beleza petrifica. Você sente o estômago se contrair, fecha o diário e olha em volta.
O estúdio inteiro parece parado no tempo, como se Moretti tivesse desaparecido de um instante para o outro. Até que repara numa forma coberta no canto da sala, uma silhueta humana sob um pano branco. Você se aproxima lentamente, as mãos tremem, segura o tecido e puxa. O que vê o faz recuar com um grito que morre na garganta. É uma estátua, mas o realismo é perturbador demais para ser mera escultura. O rosto é o de um homem apavorado, a boca entreaberta, as mãos erguidas como se tentassem bloquear algo. As rugas, os poros, até as veias, tudo reproduzido com precisão impossível para o século XIX. Na base, há uma placa metálica coberta de poeira. Alessandro Moretti, 1859. O ponto de interrogação, gravado na pedra, parece zombar da ideia de fim. Você toca a superfície fria. A textura é de pedra, sim, mas há algo sob ela. Uma vibração leve, quase imperceptível, como se houvesse algo vivo preso ali dentro. Então, uma rachadura mínima se forma no canto da boca da estátua. Um som quase inaudível escapa dela, como o estalar de ar saindo de um pulmão depois de muito tempo. Você recua, o coração acelerando. O ar na sala fica denso e as sombras parecem se alongar. De repente, um reflexo surge em uma das telas ainda molhadas de verniz. A imagem de uma mulher parada atrás de você. Você se vira. Nada, mas o cheiro muda. Um perfume antigo, de flores e ferro, invade o ambiente. Você sente um arrepio na nuca. Então ouve, baixinho, mas nítido, uma voz feminina dizendo em italiano: "Non era per ele, era per te." Não era para ele, era para você. As velas secas sobre a mesa se acendem sozinhas, lançando luz trêmula sobre os quadros. E em cada tela, o mesmo rosto. O dela, Helena, ou Medusa, ou qualquer nome que ela tenha assumido agora. Você corre para fora, o diário apertado contra o peito, sentindo o coração bater como se quisesse fugir antes de você. Na rua, o ar frio da noite parece mais leve, mas algo dentro de você mudou. Você entende, enfim, o que aconteceu com Moretti. Ele não desapareceu, ele foi eternizado, e a mulher que o eternizou continua viva, saltando de retrato em retrato, de lente em lente, de olhar em olhar. E agora que você a viu, agora que você revelou sua imagem, talvez o próximo retrato seja o seu. Você volta para o hotel ainda com o coração acelerado, o diário de Moretti firme nas mãos, como se fosse uma âncora em meio à tempestade que se forma dentro da sua cabeça. A cada passo pelas ruas vazias de Florença, parece ouvir o estalar das pedras atrás de você, como se algo estivesse se movendo lentamente, te seguindo. No quarto, o silêncio é quase absoluto. Apenas o som distante de uma moto cruzando a madrugada e o zumbido suave da lâmpada no teto. Você larga o diário na cama e encara o espelho. Por um instante, tem a sensação de que a imagem refletida não acompanha seus movimentos com exatidão. Ela hesita, um pequeno atraso, um lapso de tempo, como se houvesse uma distância entre você e você mesmo. Você pisca e o reflexo volta ao normal. "Estou ficando paranoico", murmura, mas a frase não convence nem você. Decide então abrir o diário novamente, na esperança de encontrar uma explicação racional para tudo. Mas as últimas páginas parecem agora escritas com uma urgência febril. Há fórmulas químicas, desenhos de lentes, diagramas de luz e, entre eles, anotações sobre uma substância descrita como sol líquido. Segundo Moretti, ela era obtida através de uma mistura secreta de sais e sangue humano, usada para fixar a vida dentro da imagem. Você sente o estômago embrulhar. Mas um detalhe te prende. Ele menciona um laboratório escondido sob a antiga oficina, acessível por uma escada atrás da lareira. Você não a viu antes. Antes que possa decidir o que fazer, o celular vibra sobre o criado mudo.
um número desconhecido. Você hesita, mas atende. Alô? Do outro lado, uma respiração longa, profunda. Depois, uma voz rouca, feminina, com um leve sotaque italiano. Você não devia ter aberto o diário. Seu corpo congela. Quem é? A voz continua, suave, quase sussurrando. Ele te escolheu, e agora ela também vai. A ligação cai. Você olha para o celular, sem registro de chamada. Minutos depois, já está de volta à oficina. A chuva cai lá fora, grossa, lavando as ruas estreitas. Você entra novamente, o ar denso e impregnado de umidade. Dessa vez, nota o detalhe que antes passou despercebido. O brasão na moldura da lareira. Um rosto feminino cercado por serpentes. Com um toque na parte inferior, um mecanismo se solta e um alçapão de madeira revela degraus descendo para o escuro. Você pega uma lanterna do celular e desce devagar. O ar muda de cheiro. Ferrugem, poeira e algo doce, quase floral, mas levemente metálico. O corredor termina num pequeno laboratório subterrâneo. Há frascos de vidro, instrumentos enferrujados. E no centro, um ampliador fotográfico antigo, desses usados antes da era digital. A lâmpada vermelha ainda funciona, lançando uma luz suave que tinge tudo ao redor com um tom de sangue diluído. Você se aproxima da bancada. Há negativos pendurados, retratos inacabados e uma única foto revelada, presa em uma pinça metálica. Quando a vira sob a luz vermelha, sente o corpo gelar. É você. A foto mostra seu rosto, ligeiramente borrado, mas os olhos não são seus, são os dela. O medo dá lugar a uma estranha curiosidade. Você precisa entender o que está acontecendo. Decide improvisar um processo de revelação com o que há no laboratório. Liga o ampliador, posiciona um dos negativos e mergulha o papel fotográfico na bandeja de reagente. O líquido borbulha levemente e a imagem começa a surgir. Primeiro, o contorno de um rosto feminino. Depois, os cabelos, que se transformam em sombras serpenteantes. E, por fim, os olhos. A foto pulsa, como se respirasse. Você se afasta instintivamente. A luz vermelha começa a piscar e o ar fica pesado. Um som baixo e ritmado, como um coração batendo, ecoa no espaço. Então, no reflexo de um vidro de reagente, você a vê. Helena, ou o que restou dela. O rosto perfeito, o olhar fixo, os cabelos vivos, movendo-se como se sentissem o cheiro do seu medo. Ela não fala, apenas estende a mão e uma gota de líquido cai de seus dedos, atingindo o chão com um som agudo. A cada gota, as fotografias penduradas tremem e as imagens começam a se distorcer. Você recua, tropeça na escada e o diário cai da sua mão. Ao bater no chão, as páginas se abrem em um trecho sublinhado. A imagem é a prisão, mas o olhar é a chave. A frase ressoa em sua mente. Então, você entende. Ela está presa dentro das imagens. Mas cada vez que alguém olha uma delas, cada olhar abre uma fenda, uma janela pela qual ela pode escapar. E agora, você não apenas olhou, você a revelou novamente. A luz vermelha pisca pela última vez e apaga completamente. O breu é total. Você sente algo frio roçar sua nuca. Uma voz sussurra atrás da sua orelha. A fotografia não rouba a alma, apenas a devolve ao espelho certo. Você corre escada acima, tropeçando, respirando fundo, com o coração prestes a sair do peito. Ao emergir de volta à superfície, a oficina parece diferente, como se tivesse envelhecido 100 anos em poucos segundos. O ar está denso, o chão coberto de pó espesso. As janelas estão lacradas por tábuas, e o mundo lá fora parece distante, sem som. Na parede, pendurada sozinha, uma fotografia grande, emoldurada com vidro rachado. Você se aproxima, devagar.
A foto mostra a oficina, com a lareira ao fundo, a mesa e você. Está parado exatamente onde está agora, olhando para o quadro. O seu reflexo dentro da foto começa a sorrir, lentamente. Um sorriso que você não fez. A rachadura no vidro se espalha, emitindo um som agudo, até se quebrar por completo, e dentro da moldura, atrás do vidro quebrado, há algo novo, um leve movimento, como se o retrato respirasse. Você fica imóvel diante da fotografia, o ar preso nos pulmões. É como se o tempo parasse e apenas o som do seu coração ecoasse entre as paredes abafadas do estúdio. A imagem dentro da moldura pulsa, leve, quase imperceptível, mas você tem certeza. Respira. O vidro estilhaçado reflete fragmentos do seu rosto, multiplicando-o em dezenas de pedaços tortos. Em cada fragmento, algo parece diferente. Uma expressão mais tensa, um olhar que não é bem o seu, um traço de medo ou de entrega. Então, ali, bem no centro da fotografia, o detalhe que antes passou despercebido. Uma figura feminina borrada ao fundo, parcialmente encoberta pela sombra. Você se aproxima, inclinando o rosto para ver melhor. A mulher está quase fora de foco, mas o contorno do rosto e o movimento sinuoso dos cabelos deixam claro quem é. Helena Vespari, a Medusa. Ela está de costas, como se estivesse observando alguém que não aparece completamente no quadro. O pensamento atravessa sua mente como um raio. A foto está incompleta. Algo, ou alguém, ficou de fora. Você corre até o diário de Moretti, folheando as páginas freneticamente. Há ali anotações sobre uma fotografia inacabada, que o artista jamais conseguiu completar, e que, segundo ele, continha o instante final antes da transmutação. Ela pediu que a deixasse inacabada, diz uma das últimas linhas. Disse que a eternidade precisa de brechas por onde escapar. Você relembra o que viu no laboratório, as imagens pulsando sob a luz vermelha, e compreende. Helena nunca desapareceu. Ela apenas se fragmentou, dividida em pedaços espalhados entre telas, negativos e reflexos, e cada um desses fragmentos continua vivo. Você sente o peso dessa revelação, uma mistura de fascínio e pavor. Há algo de sublime no fato de a arte ter capturado não só a beleza, mas também a consciência. Mas o que acontece quando esses pedaços se juntam novamente? De volta ao hotel, você conecta a câmera ao computador. As fotos que tirou da oficina aparecem na tela, uma a uma. Em cada imagem há algo estranho, pequenos detalhes que não estavam lá quando você as fez. Um reflexo onde não deveria haver, uma sombra nova, uma leve distorção na luz. E então, na última foto, o choque. No reflexo da janela, ela está ali, olhando para você. Você amplia a imagem. Os olhos dela estão fixos na lente e, por consequência, em você. É como se soubesse que a está observando. E quando amplia ainda mais, percebe algo impossível. A pupila dela se move, um minúsculo desvio para o lado. Você se afasta da tela, o coração acelerado, desliga o monitor. Mas, por um breve segundo, o brilho negro da tela reflete algo atrás de você. Um vulto. Você se vira. Nada. As horas seguintes são uma mistura de vigília e pesadelo. Você tenta dormir, mas a sensação de estar sendo observado é constante. Às 3h47 da manhã, acorda com um estalo, o som da câmera disparando sozinha. Corre até ela. O visor mostra uma nova foto, tirada no escuro. A imagem revela o quarto, e você dormindo. Só que há uma segunda figura ao lado da cama. Uma mulher, de pé, com o rosto parcialmente coberto por um véu. Você sente a garganta secar. Deleta a foto imediatamente, mas quando olha de novo, ela reaparece no visor. Desta vez, mais nítida.
o mesmo rosto, o mesmo olhar. Helena. Você decide sair, caminhar até o amanhecer, como se o movimento pudesse te proteger. As ruas estão vazias, o ar úmido, o cheiro de chuva ainda pairando. No horizonte, o primeiro traço alaranjado do sol corta o céu, e por um instante, tudo parece normal. Mas algo em uma vitrine te chama a atenção. Uma loja antiga de fotografia, com uma vitrine empoeirada, repleta de câmeras e retratos sépia. Na parede do fundo, há uma fotografia enorme. Você se aproxima, como quem é puxado por um ímã. É a mesma foto da oficina, mas agora a figura feminina borrada não está mais de costas. Ela virou o rosto e sorri para você. Você entra na loja. O sino da porta tilinta e o ar tem cheiro de químicos e papel antigo. Um homem idoso surge atrás do balcão, franzino, de olhar cansado. "Posso ajudar?" pergunta ele, limpando as mãos num pano sujo de fixador. Você aponta para a fotografia. "Onde conseguiu isso?" Ele olha para onde você indica, hesita por um instante e então sorri. "Aquela? Foi deixada aqui há muito tempo. Dizem que é amaldiçoada." "Quem deixou?" "Uma mulher. Alta de véu. Falava com sotaque forte. Diz que um dia alguém viria buscá-la. Você sente um arrepio correr pela espinha. E quando foi isso?" O velho olha para o teto, como se tentasse puxar a lembrança de um sonho distante. "Uns 40 anos atrás, talvez." "Ela disse o nome?" Ele franze a testa. "Acho que sim. Vespari. Helena Vespari." Você se aproxima mais da fotografia. A mulher sorri. Um sorriso sereno, quase compassivo, como se te observasse com curiosidade. Mas há algo novo na imagem. Um detalhe que não estava lá antes. Atrás dela, parcialmente oculto pela sombra, uma silhueta masculina, segurando um diário. Você sente o sangue gelar. O homem é você. E na parte inferior da foto, uma assinatura quase invisível começa a se formar. Letras que parecem se desenhar sozinhas, emergindo do papel antigo. "Apá Moretti." Você recua, tropeçando no tapete. O idoso olha confuso. "Está tudo bem?" Mas você mal ouve. O som da cidade parece distante. O relógio da parede marca 13h47 novamente. O mesmo horário da foto tirada no hotel. E na fotografia à sua frente, Helena Vespari estende a mão para fora da imagem, como se o papel já não fosse limite suficiente. Você dá um passo atrás, e o sino da porta toca sozinho. Sem vento. Sem ninguém entrando. O sino da loja ainda ecoa em sua mente quando você sai para as ruas estreitas de Florença. A manhã avança lentamente, com nuvens cinzentas que filtram a luz de maneira difusa. A cidade parece tranquila, quase indiferente à tensão que você carrega, mas você sabe que não está seguro. Algo segue cada pensamento seu, cada passo que dá. Decide ir à Biblioteca Laurenciana, famosa por seus corredores labirínticos e arquivos antigos. Há rumores entre historiadores de arte de que ela guarda coleções restritas, documentos que nunca foram digitalizados. Se Moretti deixou rastros escritos, se Helena de fato atravessou décadas, é lá que você os encontrará. Dentro da biblioteca, o cheiro de pergaminho envelhecido e cera de vela invade os sentidos. O silêncio é absoluto, pesado, e cada passo ecoa contra o mármore frio. Você se apresenta ao bibliotecário, um homem de idade indefinida, de olhos claros que parecem enxergar além do corpo. "Procuro documentos sobre Alessandro Moretti e Helena Vespari", você diz, tentando soar firme. O homem arqueia uma sobrancelha. "Não é fácil. Muitos arquivos são restritos, mas talvez..." Ele hesita. "Você deva procurar a Cesione Oscura." O nome soa deliberadamente dramático, mas você percebe que não é uma provocação.
há algo genuinamente sombrio na expressão dele. Ele lhe entrega uma chave pequena, antiga, de ferro. Apenas meia hora. Não toque em nada que não seja do seu interesse e mantenha o respeito pelo que está além. Você agradece e segue pelo corredor de mármore, cada passo ecoando como se o chão narrasse o que está por vir. A Cesione Oscura é acessada por uma porta pesada, coberta de inscrições em latim e símbolos que você não reconhece. Um leve arrepio percorre sua coluna ao girar a chave. O ar lá dentro é mais frio ainda, denso e parado, como se não houvesse vento há séculos. Prateleiras se estendem até o teto, abarrotadas de livros, pergaminhos e caixas de madeira. Você sente que cada objeto está carregado de história, mas também de segredo. Começa a folhear arquivos cuidadosamente. O tempo parece dilatar. Horas passam em minutos. E então encontra um volume sem título, coberto por poeira. Ao abrir, o cheiro de mofo mistura-se com uma fragrância estranha, floral e metálica ao mesmo tempo. Dentro, desenhos, negativos antigos e anotações manuscritas. E em todas as páginas, um padrão impossível. Sempre o mesmo rosto feminino, invariável ao longo dos anos. Um detalhe chama a atenção. Entre os desenhos, um esboço da mulher com o cabelo transformado em serpentes, mas desta vez há uma nota de rodapé. Não apenas a imagem. A alma também persiste. Cuidado com o observador. Você sente o coração acelerar. É como se alguém tivesse deixado uma advertência pessoal para você. Folheando mais adiante, encontra algo ainda mais perturbador. Registros de estudantes, pintores e fotógrafos que estudaram com Moretti ou tentaram reproduzir suas técnicas. Muitos têm datas de desaparecimento. Alguns relatos mencionam uma sensação de olhar de olhos invisíveis e transformação gradual de traços faciais. Você fecha o livro com um estalo. Um arrepio percorre o corpo. O silêncio da Cesione Oscura se quebra de repente. Um sussurro suave ecoa entre as estantes. Você a viu. Você se vira rapidamente, mas não há ninguém. O sussurro se repete, desta vez vindo de todos os lados. Você a viu. A respiração torna-se rápida. Lembra-se das fotos, do laboratório, do retrato que sorriu para você na loja. E percebe que cada olhar que lançou sobre Helena permitiu que ela atravessasse o tempo e os objetos, aproximando-se de você. Sua mente corre atrás de uma lógica impossível. A medusa não está apenas nas fotos e pinturas. Ela existe, de alguma forma, nos arquivos, nos negativos, nas páginas amareladas de livros, nas sombras do reflexo. E agora ela sabe onde você está. Você respira fundo e tenta se acalmar. Folheia mais alguns volumes e encontra um diário antigo, pertencente a um historiador da arte que documentou Moretti. Há menções a câmeras transformadas em armadilhas. Lentes que capturam não apenas a imagem, mas também a essência da pessoa fotografada. O diário descreve casos específicos, fotógrafos que olharam demais, tentaram estudar o olhar de Helena e foram encontrados dias depois mudados, silenciosos, com os olhos fixos em um ponto vazio. Um detalhe chama a atenção: um mapa, indicando locais em Veneza, Florença e Milão, marcando datas e eventos, exposições, desaparecimentos e fotografias. A sequência forma um padrão. Como se Helena estivesse seguindo um caminho, ou sendo seguida através dos séculos. Você sente uma mistura de fascínio e pavor. A cada página, mais claro, não se trata apenas de arte. Trata-se de sobrevivência, de uma continuidade impossível, de algo que desafia todas as leis do tempo e da mortalidade. Quando percebe, a meia hora já passou. Você se levanta devagar, fechando o diário e recolocando-o na prateleira. A porta da Cesione Oscura range ao ser trancada. O bibliotecário observa de longe, em silêncio absoluto, e apenas acena com a cabeça.
Ao sair, sente a luz do dia nos olhos e o barulho distante da cidade retomando o ritmo normal. Mas dentro de você, algo permanece inquieto. O conhecimento recém-descoberto, o padrão das aparições e a certeza de que, uma vez que viu Helena Vespari, não há como ignorá-la. Você sabe, no fundo, que o caminho não acabou, que a próxima fotografia, o próximo reflexo, o próximo retrato será mais próximo de você do que jamais esteve, e que a verdadeira questão agora não é onde ela está, mas quando ela vai aparecer novamente. A noite cai rapidamente sobre Florença e você decide que não pode mais esperar. Precisa confrontar diretamente os rastros de Helena Vespari. Volta ao hotel apenas para pegar uma lanterna mais potente, a câmera e o diário de Moretti, e se dirige a um endereço anotado no mapa do historiador da biblioteca, um velho armazém abandonado na periferia, onde, segundo os registros, estavam guardados negativos não catalogados. Negativos que nunca deveriam ter sido revelados. O ar lá fora é úmido, carregado de um cheiro metálico que parece acompanhar cada passo. As ruas estão desertas, exceto pelo som distante de uma moto passando, e você sente o peso da expectativa em cada respiração. A cidade adormece, indiferente, enquanto você se aproxima do portão enferrujado do armazém. Ao empurrar o portão, ele range alto, ecoando pelo vazio. O interior é escuro, salvo por feixes de luz que entram por frestas nas janelas quebradas. O chão está coberto de papel e vidro quebrado, e o silêncio é absoluto, exceto pelo som da sua própria respiração. Você liga a lanterna e examina o espaço. Prateleiras antigas alinham-se em corredores estreitos, cheias de caixas empoeiradas. Em cada caixa, negativos e mais negativos. Alguns estão datados desde o início do século XX. Outros não possuem data alguma, apenas números estranhos e símbolos desenhados à mão. Você escolhe uma caixa ao acaso, sacode o pó e abre com cuidado. Dentro, há uma série de negativos etiquetados E. Vespari, Atelier M. Seu coração acelera. Cada negativo parece carregar uma energia própria, uma vibração quase palpável. Você segura um deles contra a luz da lanterna. A imagem começa a se revelar. O contorno de Helena, o cabelo serpenteando, os olhos fixos. Mas algo é diferente desta vez. Ela está sorrindo levemente. Um sorriso que parece carregar tanto convite quanto aviso. Você examina outro negativo. Desta vez, é você mesmo, ou melhor, uma versão sua dentro de uma fotografia que você nunca tirou. Seus traços estão capturados, mas há algo errado. Seus olhos refletem o dela, e sua expressão é ao mesmo tempo curiosa e assustada. A sensação é perturbadora. Cada negativo parece uma peça de um quebra-cabeça temporal, fragmentos de momentos que nunca deveriam coexistir. É como se Helena tivesse atravessado cada imagem, deixando um fragmento de si mesma em cada uma. Você percebe um padrão. Datas e locais anotados nos negativos formam uma linha que acompanha os séculos, conectando exposições, desaparecimentos e acontecimentos estranhos relacionados à arte e à fotografia. Enquanto examina os negativos, um som leve ecoa atrás de você, um arrastar, como se alguém estivesse se aproximando silenciosamente. Você se vira, mas não há ninguém. A lanterna trêmula nas suas mãos. Um dos negativos escorrega e cai ao chão. Ao tocar o vidro, você sente uma vibração súbita, como um pulso que atravessa os dedos. A imagem se distorce brevemente, e você tem a impressão de que Helena olha diretamente para você, não apenas no negativo, mas através dele, como se a própria matéria do filme fosse uma janela para outra realidade. O medo se mistura à fascinação.
Você percebe que não pode simplesmente destruir os negativos. Eles são a chave para entender o mistério. Mas cada toque, cada olhar é um risco. Você monta um pequeno espaço no chão com alguns negativos selecionados e começa a tentar decifrar o padrão. Datas, lugares, pequenas anotações. Milão, 1924. Roma, 1950. Veneza, 1987. Cada negativo tem algo extra, um símbolo quase imperceptível no canto. Uma letra, um número, que parece fazer parte de um código. Enquanto trabalha, percebe que o ar mudou. Está mais pesado, carregado, como se cada negativo que você observa emite uma presença silenciosa. Um sussurro quase imperceptível percorre a sala. Você está perto. Você congela. Não há vento, não há ninguém. Apenas os negativos, as caixas e você. E mesmo assim, a sensação é clara. Helena está ali, movendo-se entre cada fotografia, observando, esperando. Você decide revelar um dos negativos no improviso, usando a luz da lanterna e a superfície de vidro que encontrou no armazém. O papel reage de maneira inesperada, quase viva. Quando a imagem surge, não é apenas uma foto. É como se você pudesse perceber a textura da pele, a umidade do cabelo, a respiração contida da mulher retratada. O sorriso de Helena é enigmático, e os olhos parecem segui-lo pelo espaço. E então você percebe um detalhe que nunca tinha notado. Uma das serpentes nos cabelos move-se, leve, como se estivesse viva. O ar ao seu redor treme levemente. Você sente a presença dela mais perto do que nunca, como se estivesse na mesma sala. Cada som do armazém reverbera, e uma consciência que transcende o tempo parece observá-lo intensamente. Você recua. O medo quase o paralisa. Mas sabe que não pode abandonar os negativos. Eles são a única ponte para compreender o fenômeno. Cada fragmento da medusa guarda um segredo, e cada segredo é perigoso, irresistível. O armazém, antes silencioso, agora parece pulsar com energia antiga. Cada sombra parece se alongar, cada reflexo na lanterna tem vida própria. E você percebe com uma clareza fria. Helena Vespari não está apenas presa nas imagens. Ela vive através delas, e cada negativo é um ponto de conexão com a sua própria realidade. Você entende, enfim, que a próxima fotografia que revelar pode ser a mais perigosa de todas. Você sai do armazém com o diário e alguns negativos cuidadosamente guardados. A rua está escura e silenciosa, coberta por uma névoa que parece densificar a cada passo. A sensação de estar sendo observado permanece, não apenas por Helena, mas pelo tempo, pelos fragmentos da história que você desenterrou. Cada sombra parece ter vida própria, e o eco dos seus passos mistura-se ao som distante de algo que se arrasta. Enquanto caminha, seu olhar se fixa nos reflexos das vitrines. A cada vitrine, parece ver um lampejo do rosto dela, os olhos fixos, a expressão inalterada, eterna. A medusa que nunca envelhece não está apenas nos negativos, está em cada superfície reflexiva, em cada fotografia antiga, em cada fragmento de vidro que captura a luz. De volta ao hotel, você decide organizar os negativos sobre a mesa. Cada um deles é como uma peça de quebra-cabeça. Datas, locais, expressões, símbolos, tudo se interconecta, formando uma linha do tempo viva e inquietante. Você se concentra em um negativo específico. Helena sorrindo levemente, olhos fixos e cabelo serpenteando. Ao aproximá-lo da luz, nota um detalhe que nunca tinha percebido antes. Uma pequena marca no canto, quase imperceptível. Parece um código, uma assinatura ou talvez um aviso. Enquanto estuda a marca, ouve um som quase imperceptível.
Um leve estalo vindo do corredor do hotel. Seu coração dispara. Você se levanta, câmera na mão, e caminha devagar em direção à porta do quarto. Nada lá fora. Apenas o corredor vazio e silencioso. Ao retornar à mesa, percebe que a marca no negativo parece ter mudado. Agora há uma linha adicional, como se tivesse sido traçada por uma mão invisível. A sensação é desconcertante. A fotografia não é estática, ela evolui, reage ao seu olhar. Você lembra das palavras do diário de Moretti. A imagem é a prisão, mas o olhar é a chave. Cada vez que você olha, cada vez que a examina, Helena se aproxima, atravessando o tempo e o espaço, usando você como portal. É aí que percebe o terror e o fascínio da situação. Você não é apenas um observador, é parte da experiência. Cada fotografia que toca, cada negativo que revela, cada reflexo que observa, aproxima-a de você. Durante a noite, você tenta dormir, mas é impossível. O rosto dela continua a aparecer em reflexos de janelas, no monitor do computador, até em pequenas imperfeições no vidro da mesa. Você sente que ela observa não apenas com os olhos da fotografia, mas com consciência própria, inteligente, paciente e calculista. Você lembra de todos os desaparecimentos documentados. Moretti, fotógrafos, artistas que tentaram capturá-la em tela ou filme, todos presos por sua própria curiosidade, eternizados como parte da coleção que ela mantém viva através da arte. Cada olhar, cada tentativa de reproduzi-la é um risco. Cada revelação, uma aproximação do inevitável. Você decide organizar os negativos para tentar compreender melhor o padrão. Alinha-os cronologicamente, comparando datas e locais. Percebe que os encontros com Helena sempre coincidem com eventos artísticos ou momentos de exposição. Ela parece usar o mundo da arte como meio de atravessar séculos, mantendo a aparência jovem enquanto observa os outros envelhecerem. Um detalhe chama a atenção. Os negativos mais antigos mostram o olhar dela menos fixo, mais humano. Com o passar dos anos, os olhos tornam-se mais penetrantes, mais precisos, quase cristalinos. A Medusa de Moretti não é apenas uma figura mítica. É uma consciência que aprendeu a manipular o tempo através da imagem. A sensação de presença aumenta. Você sente a respiração leve atrás de você, como se estivesse compartilhando o mesmo ar. Cada vez que se vira, não encontra ninguém, mas o peso da atenção dela é palpável. É como se a própria fotografia respirasse, acompanhando cada movimento seu. Você se lembra do aviso final do historiador na biblioteca. Olhe demais, e ela olhá-lo-á. A frase ressoa em sua mente, agora mais clara do que nunca. Helena não apenas sobrevive através dos negativos e reflexos, ela se alimenta do olhar, da atenção, da curiosidade. E você não pode se desligar, não pode deixar de observar, porque a natureza da experiência exige participação. Cada hesitação, cada curiosidade, aproxima-a. Você se senta, respirando fundo, tentando organizar seus pensamentos. Cada negativo é uma ligação, cada fotografia é um portal, cada reflexo, uma janela. Ela não envelheceu, não mudou, e você entende que essa imortalidade não é apenas física, é perceptiva, mental, quase espiritual. A Medusa de Veneza, de Florença, de todos os lugares, transcende o tempo, aprisionada em imagens que se tornam vivos fragmentos da própria existência. E enquanto observa, você sente que está se tornando parte desse padrão, que a próxima fotografia pode não apenas capturá-lo, mas transformá-lo em mais um fragmento da eternidade dela. O frio sobe pela espinha, misturado à admiração silenciosa. A Medusa não é apenas arte ou mito, ela é a própria atenção eterna, mantendo-se viva através do fascínio que desperta.
Você olha novamente para o negativo mais antigo. Os olhos dela, ainda levemente humanos, parecem implorar: olhe, mas saiba o que isso custa. E você sabe, com uma certeza gélida, a qualquer momento, a próxima foto que revelar pode selar o seu destino. A noite cai sobre Florença com uma lentidão quase sobrenatural. A cidade que, de dia, parece histórica e segura, transforma-se em um labirinto de sombras e silêncios que fazem o coração acelerar. Você volta ao hotel, mas a sensação de perseguição não diminui. Cada passo é acompanhado por reflexos que não deveriam estar lá, por sombras que se estendem de maneiras impossíveis. O quarto do hotel parece normal à primeira vista, mas ao acender a luz, você percebe detalhes estranhos. O diário de Moretti sobre a mesa, a câmera pronta para uso e pequenos fragmentos de negativos espalhados, como se alguém tivesse começado a preparar o cenário para você. Você se aproxima do espelho por um instante, nada. Mas depois percebe algo sutil, um reflexo que hesita, ligeiramente atrasado, e a sensação de estar sendo observado, não pelo seu reflexo, mas pelo dela. Decide organizar os negativos e fotografias novamente. A cada imagem que toca, o ar se torna mais denso. É como se o tempo desacelerasse e você percebesse que cada fotografia não é apenas uma captura de um instante, mas uma presença viva, uma memória que respira. Você posiciona a câmera próxima à mesa e tenta fotografar os negativos sob a luz fraca. O som do obturador parece ressoar de maneira estranha, reverberando pelo quarto. Quando vê o visor, percebe que algo mudou. Os negativos não estão mais estáticos. Movem-se levemente, como se as figuras dentro deles respirassem. É então que entende. Helena não precisa de espaço físico para existir. Ela é viva através da luz, da imagem, da percepção. E quanto mais você olha, mais próximo ela está. O quarto parece diminuir. Cada sombra se alonga. Cada reflexo nos vidros e nas molduras cria duplicatas de você mesmo, olhando para algo que você não consegue explicar totalmente. A sensação é inquietante, mas fascinante. Você percebe que, de certa forma, está participando de algo que transcende a fotografia, uma experiência viva de tempo e percepção. Enquanto examina um negativo antigo, o rosto dela aparece ligeiramente diferente. Menos severo, quase humano, mas ainda há algo na expressão que sugere eternidade e poder. Você sente que cada detalhe, cada traço, foi cuidadosamente moldado para não envelhecer, para permanecer. O relógio marca 3h47, repetindo o horário que parece sempre se destacar nas aparições. É o mesmo momento em que o armazém e a loja de fotografia pareceram ter se alinhado em tempo e espaço. Você percebe que a Medusa não está apenas no passado. Ela está sincronizada com você, com seu olhar, com o seu tempo. O telefone vibra sobre a mesa. Número desconhecido. Você respira fundo e atende. Do outro lado, apenas um sussurro. Olhe nos olhos. A voz é feminina, suave, e cada sílaba parece atravessar sua mente diretamente. Você sente a pele arrepiar, como se cada célula percebesse o toque da presença dela. A ligação cai antes que você possa reagir. Você tenta se concentrar nos negativos, tentando encontrar algum padrão que explique o que está acontecendo. Percebe que alguns negativos possuem pequenos símbolos, quase imperceptíveis, que indicam datas e locais específicos. É um caminho, um roteiro que Helena seguiu durante décadas. E você percebe que cada negativo é uma etapa do plano dela, uma linha temporal construída para atravessar o tempo, conectando olhares, reflexos e fotografias, mantendo a própria essência viva. O quarto escurece ainda mais quando você desliga a luz. Apenas o brilho da tela da câmera ilumina os negativos.
Você se aproxima, o ar pesado, cada respiração consciente. Ao observar mais atentamente, percebe que uma das serpentes em seu cabelo parece mover-se levemente. A respiração dela está presente no ambiente, mesmo sem corpo. É um eco, uma vibração que percorre cada superfície irrefletiva. Você se sente simultaneamente fascinado e aterrorizado. O tempo parece dilatar, cada segundo arrastando-se como se fosse horas. E então, num movimento quase imperceptível, uma sombra se separa do espelho e percorre o chão em direção a você. Você recua, mas a sombra não tem forma completa. É apenas a promessa da presença dela. Uma sensação de inevitabilidade toma conta. Você sabe que está se aproximando de algo que não pode ser revertido. O quarto inteiro parece pulsar com energia antiga. Cada negativo, cada reflexo, cada sombra é uma extensão de Helena. Você percebe que a medusa não precisa de espaço físico. Ela existe através do olhar, da percepção, do medo e da fascinação. E você entende finalmente que a única maneira de compreender a extensão do poder dela é se permitir olhar. O desafio é resistir à curiosidade, porque cada olhar é uma porta aberta. Cada foco da câmera, uma chave para a presença dela se manifestar ainda mais perto. Você respira fundo e decide continuar examinando os negativos, consciente de que, a cada momento, está participando de um fenômeno que transcende o tempo e a matéria. A medusa não envelhece, ela observa. E agora, você também faz parte de seu olhar. O frio da madrugada envolve o quarto, enquanto você examina os negativos mais uma vez. A sensação de ser observado não desaparece, pelo contrário, parece intensificar-se a cada movimento seu. Você pega um negativo antigo, parcialmente rachado, com manchas de umidade, e o segura contra a luz. É a primeira vez que observa algo assim. Uma fissura atravessa o rosto de Helena, como se o próprio tempo tivesse tentado rasgar a imagem. Você sente uma estranha mistura de fascínio e medo. Há algo no negativo quebrado que chama sua atenção, algo que não se encontra nos outros. A fissura não apenas divide a imagem, ela cria uma espécie de linha de energia, uma divisão que parece pulsar, como se tivesse vida própria. Decide revelar o negativo, improvisando novamente. O papel fotográfico reage de maneira inesperada. Quando a imagem começa a surgir, os detalhes do rosto de Helena parecem saltar, tridimensionais, quase fora do plano da foto. Você se inclina mais perto, hipnotizado, e então percebe. Dentro da fissura há um reflexo. Não do quarto, não de você, mas de outro lugar. Um espaço estranho, pouco iluminado, cheio de sombras alongadas e corredores que se estendem infinitamente. É como se a rachadura no negativo fosse um portal para outra dimensão, uma passagem escondida onde Helena poderia existir sem limites. Seu coração acelera. A cada segundo que observa, mais claro se torna que a medusa não está confinada apenas a negativos ou fotos. Ela habita as fissuras, os reflexos, os espaços entre a luz e a sombra. Você tenta afastar o olhar, mas não consegue. É como se a própria imagem tivesse um magnetismo, puxando sua atenção para o espaço que ela ocupa. Lentamente, percebe que os olhos dela dentro do negativo quebrado não apenas olham para você, eles seguem você. Cada movimento seu é acompanhado, cada respiração sentida. O ar no quarto fica pesado, quase palpável, e um som baixo e contínuo preenche o espaço. Um leve sussurro percorre as paredes. Você está perto. Você engole em seco. A voz é feminina, clara, mas impossível de localizar. Ela parece vir de dentro do próprio negativo, atravessando o papel e o ar até alcançar sua mente. Com mãos trêmulas,
Você segura a câmera e tira uma foto do negativo sobre a mesa. O visor mostra algo impossível. O reflexo de Helena parece se mover dentro da tela, ajustando o rosto, sorrindo levemente, como se percebesse que está sendo registrada novamente. Um arrepio percorre seu corpo. Você percebe que cada tentativa de capturar a imagem apenas reforça a presença dela, tornando-a mais tangível, mais próxima. Cada olhar abre uma pequena fissura no tempo, um caminho pelo qual ela pode interagir com o mundo. Você sente que não é apenas curiosidade, é um risco real. Cada foto, cada negativo, cada reflexo é uma extensão de Helena. E o negativo quebrado parece ser a peça central, a chave para compreender sua imortalidade através da imagem. Decide examinar a fissura mais de perto, passando o dedo suavemente sobre a rachadura no negativo. Um arrepio percorre sua mão. É como se tivesse tocado algo vivo, algo consciente. A fissura vibra levemente sob o toque, e você vê, dentro dela, algo ainda mais perturbador. Uma série de olhos, não apenas o de Helena, mas múltiplos olhos que parecem observar o mundo através de diferentes épocas, diferentes negativos. Você recua rapidamente. A imagem parece pulsar, quase respirar, lembrando que está lidando com algo que transcende a fotografia. Cada fragmento de Helena, cada olhar congelado, é uma extensão de sua consciência, espalhando-se pelo tempo e espaço através do material fotográfico. O relógio marca novamente 13h47. É uma constante, um marco temporal que você já reconhece. Cada aparição, cada evento relacionado a Helena parece girar em torno desse instante específico, como se fosse o eixo de sua existência eterna. Você percebe que o negativo quebrado não é apenas um fragmento danificado. É um portal, um ponto focal que conecta todas as manifestações dela. E enquanto observa, a sensação se intensifica. Helena não é mais apenas uma imagem. Ela é o olhar que nunca envelhece, o reflexo que desafia o tempo, uma presença que se estende além do que qualquer lógica permitiria. Você respira fundo, tentando controlar a ansiedade. A fissura no negativo agora parece pulsar em ritmo com seu próprio coração, lembrando que, uma vez que você olhou, uma parte de você também está conectada a ela. E naquele momento, você entende que não há como ignorar a Medusa. Ela não desapareceu, não envelheceu, e não é apenas uma lenda, ela é eterna. Viva nos fragmentos, nos reflexos e nos negativos que você mantém em suas mãos. E o próximo passo que você der determinará quão perto estará de se tornar parte dessa eternidade. O sol ainda não nasceu, mas a cidade parece respirar sob a penumbra da madrugada. Você permanece sentado diante do negativo quebrado, o ar pesado e silencioso. Cada respiração parece amplificada e cada som do quarto se transforma em um eco inquietante. A fissura no negativo ainda pulsa levemente, como se estivesse consciente da sua presença. Você decide, então, montar a câmera novamente, tentando registrar cada detalhe. Cada clique do obturador ecoa na sala, quase como batidas de um coração que não é seu. Mas ao conferir o visor, algo impossível acontece. O rosto de Helena se move. Lentamente, quase imperceptivelmente, os olhos piscam, a boca curva-se em um leve sorriso, e o cabelo serpenteia de maneira mais viva do que antes. A sensação é aterrorizante e fascinante. É como se você estivesse olhando não apenas para uma fotografia, mas para uma extensão da própria consciência dela. Cada gesto, cada movimento minúsculo é como uma dança calculada, uma demonstração de poder silenciosa que desafia todas as leis da realidade. Você respira fundo, tentando racionalizar, mas sabe que é inútil. A fotografia não é estática.
Cada negativo é uma prisão viva e Helena parece aprender com cada olhar seu, respondendo de forma quase imperceptível. Cada vez que você move a câmera, cada ajuste na luz, ela reage, adaptando-se, tornando-se mais presente. Um pensamento atravessa sua mente. E se ela não apenas se move na fotografia? E se ela conseguir atravessar para o espaço real? O ar do quarto parece vibrar. Um leve sussurro percorre o ambiente. Olhe para mim. Você gira a câmera e, por um instante, a luz do visor ilumina a fissura no negativo. O efeito é hipnótico. A fissura parece expandir-se e você percebe algo novo. Dentro dela, não é apenas o rosto que se move, mas o ambiente atrás dela também se transforma. Corredores, escadas, salas sombrias, espaços que você nunca viu antes, como se estivesse olhando para um lugar vivo que existe em paralelo. Você tenta afastar o olhar, mas a fascinação é mais forte. Cada detalhe hipnotiza. O brilho nos olhos, a leve inclinação da cabeça, o movimento das serpentes no cabelo. A fotografia parece ganhar profundidade, tornando-se tridimensional, quase tangível. A medusa está viva dentro do negativo, e você sabe que, quanto mais tempo observar, mais perto ela estará de atravessar para o seu mundo. O relógio marca 3h47 novamente. A repetição do horário parece um portal temporal, um momento fixo que se repete em ciclos. Cada vez que observa a fotografia, você percebe que está participando de um ritual invisível, um laço que conecta você a Helena de forma irrevogável. Você decide interagir com a fotografia de maneira mais direta. Com mãos trêmulas, toca levemente o vidro do negativo. Um arrepio percorre seu corpo. A fissura vibra intensamente sob o toque e, por um instante, você vê algo impossível. Uma mão dentro do negativo move-se em direção à sua. O choque é visceral. Você recua, derrubando a câmera, mas não consegue desviar o olhar. Helena se aproxima, sorrindo com uma paciência infinita, como se soubesse que você não poderia resistir à curiosidade. Cada movimento dela é calculado. Cada gesto é uma extensão de sua própria vontade, manifestando-se através do material fotográfico. Você percebe que está em perigo, mas também sabe que não há como se afastar completamente. Cada negativo, cada reflexo, cada fotografia é um portal, e a fissura no negativo quebrado é o mais poderoso de todos. Helena não precisa apenas da sua atenção. Ela se alimenta dela, aprende com ela, se aproxima cada vez mais a cada olhar seu. O ar no quarto parece denso, quase líquido. Cada sombra se alonga, cada reflexo ganha vida própria. E, de repente, você percebe que não está sozinho. Uma silhueta leve surge na parede, formada apenas por sombras e luz. É ela, movendo-se entre as superfícies, respondendo aos seus movimentos, antecipando-os. O medo mistura-se com fascínio. Você sabe que está diante de algo que desafia toda lógica, um ser que existe entre a fotografia e a realidade, cuja consciência atravessa o tempo e o espaço. E você entende que, uma vez que olhou, faz parte da mesma teia que mantém Helena viva e eterna. Cada segundo que passa, a sensação se intensifica. A fotografia não é mais apenas uma imagem. Ela é presença, é observação, é vida. E o próximo passo, a próxima exposição, determinará quão próximo você estará de se tornar apenas mais um fragmento dessa eternidade. Você se afasta da fotografia apenas por alguns instantes, tentando respirar e organizar os pensamentos. O ar no quarto ainda está pesado, carregado de tensão e expectativa. Cada sombra, cada reflexo na parede parece se mover levemente, como se antecipasse seus gestos. A sensação é desconfortável, mas inevitavelmente fascinante.
decide voltar ao diário de Moretti, esperando encontrar algo que explique como lidar com a fissura no negativo e a consciência viva de Helena. Folheia as páginas antigas com cuidado. O cheiro de papel envelhecido mistura-se à tensão no ar. Cada palavra escrita por Moretti parece ganhar vida própria, como se tivesse sido deixada ali não apenas para ser lida, mas para ser experienciada. Você encontra uma seção que até então tinha passado despercebida. É um capítulo dedicado aos experimentos finais de Moretti, no qual ele descreve a Medusa não apenas como modelo, mas como entidade que atravessa o tempo através da imagem. Ele detalha suas descobertas. A fotografia não apenas captura a aparência, mas também a consciência, permitindo que ela se manifeste em fragmentos ao longo de décadas. Moretti escreve sobre o negativo quebrado especificamente, referindo-se a ele como a última ponte. Segundo ele, qualquer tentativa de interagir com esse negativo de forma consciente pode abrir a passagem totalmente, permitindo que Helena atravesse para o espaço físico do observador. Você sente um frio percorrer a espinha. O diário adverte sobre a tentação fatal de olhar demais, de tentar interagir com a fissura. Cada tentativa fortalece a presença dela. Cada curiosidade, cada gesto de fascínio é registrado e utilizado como energia por Helena. Enquanto lê, percebe um detalhe curioso. Moretti menciona que a Medusa nunca envelheceu por causa de um pacto implícito com os observadores. Ele descreve que os fotógrafos que tentaram entender completamente a técnica ou revelar todos os negativos acabavam eternamente ligados a ela, observados e, em alguns casos, parcialmente absorvidos pela consciência da Medusa. O historiador relata ainda uma experiência. Um fotógrafo olhou demais, tentou replicar o olhar de Helena. E quando desapareceu, sua câmera ainda registrava pequenas distorções, como se ele próprio tivesse se tornado parte da imagem. O diário contém notas com datas e nomes, conectando desaparecimentos e observações intensas da Medusa ao longo de décadas. Você fecha os olhos por um instante, tentando digerir. A ficha cai, os eventos que você experimentou, a sensação de ser observado, os reflexos que se movem, os negativos que respiram, seguem exatamente o mesmo padrão documentado por Moretti. A Medusa está viva, consciente e ativamente reagindo à sua atenção. Ao abrir novamente os olhos, percebe algo novo na página do diário. Uma instrução final, quase cifrada, escrita com a própria mão de Moretti. Ela descreve como tentar controlar a fissura no negativo, colocando-o em contato com outra superfície reflexiva e fotografando a interação repetidamente. Você poderia potencialmente fixar a presença dela dentro da imagem, mantendo-a contida. Mas há uma advertência clara. A técnica exige equilíbrio extremo. Um passo em falso e você poderia se tornar um fragmento permanente da Medusa, parte do mesmo padrão que se repete através dos séculos. Você sente o peso dessa responsabilidade. Cada negativo que possui, cada reflexão que observa, cada olhar que lança sobre ela tem consequências imediatas. E mais do que nunca, a tentação de experimentar é grande. O desejo de finalmente compreender a Medusa, de ver sua consciência plena, é irresistível. Enquanto pensa nisso, ouve o som leve de passos atrás de si. Você se vira lentamente. O quarto está vazio, mas o reflexo no espelho mostra uma silhueta indistinta, alongada, aproximando-se da mesa onde os negativos e o diário estão. Por um instante, você percebe apenas a aura dela, a Medusa, presente, esperando. A fissura no negativo parece pulsar com maior intensidade. Cada batida de coração parece sincronizar-se com a vibração da fotografia. Você respira fundo,
consciente de que está prestes a cruzar um limite que Moretti advertiu diversas vezes. E naquele momento, compreende de maneira inegável. O diário não é apenas um guia, é uma chave. Mas a chave também é uma armadilha. Cada tentativa de usar a técnica, cada passo para compreender totalmente Helena Vespari, aproxima você de um destino inevitável. Tornar-se parte do mesmo padrão que ela mantém vivo há décadas, uma eternidade em fragmentos de imagem e reflexo. Você respira fundo mais uma vez e percebe que não há mais como hesitar. O próximo movimento determinará se conseguirá conter a medusa ou se será absorvido pelo olhar que nunca envelhece. A escuridão do quarto agora é quase absoluta, quebrada apenas pela luz fraca da câmera e pelos reflexos dos negativos espalhados sobre a mesa. Você respira fundo, consciente de que está prestes a confrontar Helena Vespari de maneira direta. Cada som do quarto, o leve rangido do piso, o bater distante de alguma porta, o suspiro do ar-condicionado, parece amplificado, como se o espaço inteiro estivesse vivo, atento a cada movimento seu. Você coloca o negativo quebrado sobre uma superfície reflexiva improvisada, conforme Moretti descreveu. O vidro antigo da moldura reflete a imagem de Helena, e você observa atentamente. A fissura pulsa, mais intensa do que nunca, e pela primeira vez sente que pode medir o poder da presença dela. A medusa começa a se mover dentro da superfície refletiva de maneira mais evidente. As serpentes no cabelo se contorcem suavemente, como se tivessem vontade própria, e os olhos dela brilham com uma consciência viva, quase hipnótica. Você sente que cada olhar dela atravessa o espaço físico, alcançando diretamente seu próprio olhar. Respira fundo e, com a câmera, registra o momento. Cada clique do obturador parece criar pequenas ondas de energia, vibrando através do quarto. Você percebe que o procedimento não é apenas fotográfico, mas quase ritualístico. Cada interação entre negativo, reflexo e luz é uma tentativa de estabelecer controle, de limitar a presença da medusa à superfície da imagem. Um som leve, quase imperceptível, ecoa atrás de você. Você se vira rapidamente, mas o quarto está vazio. O reflexo, no entanto, mudou. Helena parece mais próxima, mais concreta, como se estivesse se estendendo através do vidro. Cada detalhe do rosto, cada movimento das serpentes, é tão real que você poderia jurar que poderia tocar. O medo se mistura à fascinação. Você sabe que não há espaço para hesitação. Cada passo, cada clique da câmera, cada ajuste da luz deve ser feito com precisão. Um erro e você se tornaria parte da imagem, um fragmento eterno dentro da mesma teia que mantém Helena viva. Você segue o procedimento descrito no diário. Posiciona os negativos, ajusta a luz, fotografa repetidamente, sempre atento à fissura. Cada fotografia parece conter a presença dela de maneira mais controlada. É um processo meticuloso que exige paciência, calma e foco absoluto. Enquanto trabalha, percebe algo perturbador. A fissura no negativo parece reagir ao seu estado emocional. Quanto mais ansioso ou apavorado você fica, mais intensa a vibração, mais nítido o movimento da medusa. Então, você decide respirar fundo, tentando manter a mente clara e serena. O silêncio do quarto ajuda, transformando-se em uma espécie de meditação tensa. Por momentos, você sente que ela hesita. Os olhos no reflexo parecem avaliar, julgar. É como se Helena estivesse consciente de cada escolha sua, ponderando se permitir que o controle fosse alcançado. Você percebe que não está apenas manipulando negativos e luz, mas dialogando silenciosamente com uma consciência antiga, paciente, quase infinita. O relógio marca 3h47 novamente.
Mais do que uma hora, parece um portal temporal, um momento de sincronização. Cada fotografia que você tira nesse instante parece consolidar a presença dela dentro da superfície reflexiva, mantendo-a contida, sem desaparecer, mas sem atravessar para o mundo físico. A tensão finalmente diminui, não porque a medusa desapareceu, mas porque você percebeu que encontrou o equilíbrio. Ela permanece viva dentro das imagens, pulsante, consciente, mas a fissura no negativo agora está estabilizada. Cada reflexo, cada sombra, cada movimento é controlado, limitado à fotografia. Você recua, respirando profundamente. A experiência foi intensa, perigosa, fascinante. A medusa não envelheceu, não desapareceu, e não é uma simples lenda. Mas você conseguiu criar uma espécie de ponte segura, um equilíbrio entre o olhar humano e a presença eterna dela. Enquanto observa os negativos, sente uma mistura de alívio e admiração silenciosa. A medusa permanece, mas agora há limites, e você entende, com uma clareza absoluta, curiosidade e fascínio têm preço, mas também podem ser domados com paciência, respeito e precisão. O quarto ainda está silencioso, o ar denso, mas uma sensação de controle permeia o espaço. Você percebe que aprendeu mais do que esperava. Não é apenas sobre fotografias, reflexos ou imagens. É sobre compreender limites, reconhecer a eternidade naquilo que parece impossível e respeitar a consciência que transcende o tempo. E enquanto se afasta da mesa, respirando com calma, sente que, embora o mistério continue, agora há ordem, equilíbrio e a certeza de que a medusa permanecerá dentro dos negativos, segura, viva, mas contida. A noite ainda envolve o mundo exterior, mas dentro do quarto há uma sensação de serenidade. Você respira lentamente, permitindo que cada batida do coração se alinhe com a calmaria que surge após a tensão. As sombras ainda existem, os reflexos ainda captam fragmentos do desconhecido, mas você aprendeu a manter distância respeitosa e consciência tranquila. Imagine-se deitado, sentindo o peso do corpo suavemente apoiado, cada músculo relaxando, cada pensamento dispersando-se em ondas leves. A curiosidade intensa e o fascínio pela medusa agora se transformam em observação calma e controlada. Você sabe que está seguro. A presença dela, embora viva e consciente nos negativos, não ameaça mais o espaço físico. O ar parece mais leve. Cada respiração traz alívio. Cada som distante é apenas parte do ambiente, sem intenção de perturbar. Você sente o conforto do conhecimento, a tranquilidade de ter estabelecido equilíbrio entre si e a presença eterna que observou. O mundo fora do quarto continua indiferente, mas você percebe que o mistério pode ser apreciado sem medo. Enquanto os olhos se fecham, imagine os reflexos se tornando suaves e suaves, as sombras alongando-se de maneira pacífica, cada elemento da noite abraçando um silêncio seguro. A curiosidade permanece, mas transformada em serenidade, e o ar respirável acalma até os pensamentos mais inquietos. Finalmente, visualize o negativo estabilizado, a medusa contida, os reflexos imóveis. Uma sensação de completude percorre o corpo. O mundo se torna seguro, acolhedor e silencioso, permitindo que o sono chegue devagar, sem pressa, envolto em um manto de tranquilidade e fascínio seguro. Agora você pode relaxar totalmente, sabendo que, embora a medusa exista, a harmonia foi restabelecida. O silêncio é profundo, a mente clara e o corpo pronto para descansar, embalado por um sentimento de segurança absoluta. Fim do script. Bons sonhos.